Olá pessoal! Essa semana muito se falou nas redes sociais sobre o projeto de lei do senador Magno Malta que pretende trazer os ideais do programa Escola Sem Partido para a legislação brasileira. A ideia é que o ensino seja feito de forma neutra, sem ideologias, sem opiniões dos professores em sala de aula, de forma a não influenciar os alunos. Mas será que isso é mesmo possível? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então fiquem ligados que depois da vinheta nós vamos bater um papo sobre o Escola Sem Partido. O artigo 2º do projeto de lei do senador Magno Malta diz o seguinte: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios: neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Bom, mas será que é possível mesmo nós pensarmos numa educação com neutralidade política ou neutralidade ideológica do Estado? Para a gente entender bem isso, é preciso separarmos dois conceitos parecidos, mas que nesse caso específico a diferença entre eles é absolutamente fundamental, que são os conceitos de imparcialidade e de neutralidade. A imparcialidade, como o próprio nome indica, ela quer dizer que você não seja parte, ou você não seja amigo de alguma das partes, ou que você não seja vinculado a alguma das partes. Então imagine a situação de um juiz que tem que julgar um caso e, evidentemente, ele não pode ser amigo do réu, ou amigo da vítima, ou parente do réu, ou amigo dos parentes do réu, porque senão ele estaria muito próximo de um dos envolvidos e ele não teria condições psicológicas para fazer um julgamento imparcial, no sentido de que o fato dele já conhecer ou dele ser amigo de uma das partes o faz mais pendente a julgar em prol dessa parte que ele já conhece. Ou se ele for inimigo também, aí é o oposto, né? Ele também não pode ser imparcial se ele é inimigo de uma das partes, porque há uma tendência grande dele julgar contra o interesse dos seus inimigos. É claro que isso vale não só para um juiz, mas vale também para um jornalista, por exemplo, que deseja apurar uma matéria. Se ele conhece algum dos envolvidos, se ele é amigo de algum dos envolvidos, ou inimigo de algum dos envolvidos, evidentemente a matéria produzida por ele tenderá a ser tendenciosa, ela tenderá a favorecer o seu amigo ou desfavorecer o seu inimigo. Então a imparcialidade está relacionada a um vínculo subjetivo com algum indivíduo interessado naquele tema ou algum grupo, né? Imagina um jornalista que tenha seu trabalho financiado por uma determinada empresa e que essa empresa peça para ele escrever uma matéria sobre ela. Evidentemente, se ele ganha dinheiro dessa empresa para escrever a matéria, é natural que ele escreva uma matéria bem condescendente com essa empresa e que não aponte as falhas dela. Porque ele não é o quê? Imparcial. Mas quando nós falamos de neutralidade, o que nós queremos dizer é algo que vai muito além dessa mera imparcialidade, dessa mera equidistância entre as partes. A ideia de neutralidade ela é muito ambiciosa, porque ela pressupõe que o indivíduo neutro ele está distanciado também ideologicamente das concepções sobre as quais ele vai decidir. É imaginar, por exemplo, que um juiz, quando ele senta num tribunal para ouvir os advogados, ele não tenha nenhuma opinião formada sobre o tema, que ele nunca tenha pensado sobre aquele tema e que ele vai formar a sua opinião sobre o tema a partir do momento em que ele ouvir um lado e depois ouvir o outro lado, ele fará a sua concepção sobre aquele problema. Na maioria das vezes, o juiz já tem concepções pré-formadas, porque eles já estudaram aqueles temas, eles já meditaram profundamente sobre aqueles casos, eles já decidiram casos semelhantes, de forma tal que, em princípio, aquele juiz já tem uma opinião formada sobre o tema. Ele vai ouvir os advogados, se ele for um bom juiz, se ele tiver a cabeça aberta, na expectativa talvez de mudar de opinião. Mas ele, em princípio, ele já parte de um ponto de apoio, ele já parte de um marco teórico
teórico, vamos dizer assim, a partir do qual ele vai construir a sua sentença. Nenhum juiz, então, nós podemos dizer ou imaginar que ele é neutro dentro de um processo, porque, evidentemente, ele, com as leituras que ele já fez em toda a sua vida, ele já formou muitas posições, ele já formou muitas opiniões a respeito dos temas que ele decide. Se a gente pensar, então, que a neutralidade é um copo vazio, que ainda não foi preenchido e está esperando ali para ser preenchido com o conhecimento, nenhum juiz, evidentemente, é neutro. Assim como nenhum jornalista é neutro. Quando o jornalista vai escrever uma matéria, quando ele vai apurar os fatos, ele já leva consigo uma série de preconcepções da realidade. Ele já leu sobre aquele tema, ele já conversou com outras pessoas sobre aquele tema, ele já assistiu documentários sobre aquele tema, e ele vai fazer a matéria com muitas concepções já dentro dele, que podem se confirmar ou podem mudar ao longo da matéria. Mas ele não parte do zero, e nesse sentido ele também não é neutro. Se a gente pensar que neutralidade é uma objetividade, que é simplesmente a descrição de fatos, sem que nenhuma das suas concepções pessoais influencie na análise daqueles fatos, isso é muito utópico, porque toda narrativa de fatos é sempre uma interpretação que um sujeito faz daqueles fatos. É o juiz interpretando os fatos, é o jornalista interpretando os fatos e é o cientista interpretando os fatos, de acordo com o momento histórico que ele vive, com as tecnologias que ele dispõe para analisar aqueles fatos. Então, é isso que vai fazer com que o conhecimento nunca seja neutro. Para nós pensarmos num conhecimento neutro, nós teríamos que imaginar que o indivíduo vai produzir o trabalho intelectual dele a partir do nada. Né? É o juiz que vai julgar o réu sem nunca ter lido nada sobre o tema, é o jornalista que vai escrever uma matéria sem nunca ter lido nada sobre o tema, o que é bastante utópico. Não dá para querer que um profissional seja neutro no sentido de que ele narre objetivamente a realidade. A realidade é narrada por ele a partir da interpretação que ele faz dessa realidade com base nos conhecimentos que ele já tinha anteriormente. Que o que se pode exigir tanto do juiz quanto do jornalista é que eles sejam imparciais. Eu gostaria que o juiz julgasse não porque ele é mais próximo de uma das partes, porque ele conhece uma das partes, mas eu gostaria que ele julgasse porque ele chegou a uma determinada conclusão a partir da análise dos fatos. É claro que essa análise dos fatos não é objetiva. Aquele juiz já tem uma série de leituras sobre isso e ele vai, claro, de certa forma, essas leituras vão guiá-lo na sua sentença. Da mesma forma que o que eu posso exigir de um jornalista é que ele seja imparcial, no sentido de que ele dê oportunidade de ambos os lados opinarem, né? É aquela coisa de ouvir as várias fontes, dar o direito de resposta. Quer dizer, é essa ideia de que nós vamos ouvir várias partes para formar a convicção. Agora, que quando ele formar a convicção dele, ele o fará de forma não neutra, isso é evidente, porque em algum momento da vida dele, ele já leu sobre aquilo. Então, esses conhecimentos, eles não são afastados na hora que ele vai escrever a matéria. Esses conhecimentos são levados com ele. E ele escreve a matéria com base não só no que ele viu quando ele estava apurando para escrever a matéria, mas também com base em tudo aquilo que ele leu no passado, e aquilo faz parte de uma forma indissociável da sua própria natureza. Bom, claro que eu dei o exemplo aqui do juiz, do jornalista, que eles são exemplos mais didáticos e são mais fáceis de serem visualizados. Mas é óbvio que na ciência também acontece isso. Né? O que eu posso exigir de um cientista é que ele seja imparcial, que ele busque descrever a realidade não porque ele é amigo de um determinado cientista ou ele faz parte de um grupo de pesquisa de uma determinada universidade e ele queira que a pesquisa da sua universidade tenha maior relevância que a dos colegas. Isso é parcialidade. Isso é tender para um lado específico, não porque você acha, você acredita que aquele lado traz uma verdade, mas porque você é amigo de um dos lados ou inimigo de outro dos lados. Agora, que todo cientista traz consigo uma série de conhecimentos passados
que formaram ele como intelectual, ele como pesquisador, e que na hora que ele está fazendo a sua pesquisa, ele vai levar esses conhecimentos consigo, e isso muitas vezes vai interferir nos resultados, ou pelo menos na interpretação dos resultados daquela pesquisa, isso é evidente, né? Toda ciência é, em última análise, uma ciência subjetiva, no sentido de que ela é enviesada de alguma forma. Algumas bem mais, outras bem menos. Mas se pensar numa objetividade absoluta da ciência, é bastante ingênuo, porque a ciência é produzida por seres humanos. E os seres humanos, eles trazem consigo uma série de preconcepções, que podem ser, inclusive, ideológicas, políticas, etc. Né? Agora, o que pode se esperar de um bom cientista é que ele seja imparcial, que ele seja honesto intelectualmente e que ele dê espaço nas suas pesquisas para o contraditório, para a refutação. Isso sim o fará um bom cientista. Não essa ideia de uma neutralidade, que isso não vai existir nem mesmo nas ciências naturais, que muitas das vezes são enviesadas, mas também não vai existir nas ciências humanas, isso em muito maior grau, porque as ciências humanas dependem muito mais da interpretação dos sujeitos, dos pesquisadores, do que as ciências naturais. Bom, dito isso, é claro que quando um professor vai em sala de aula ensinar aos seus alunos, ele leva consigo as suas preconcepções da realidade. Ele leva consigo as suas leituras de mundo, e não só as suas próprias leituras de mundo, mas as leituras de mundo dos autores que ele leu, o que ele estudou para preparar suas aulas. Né? Nenhum professor pode chegar na sala de aula e falar: eu estou trazendo para vocês a realidade, os fatos. O que nós podemos esperar de um professor em sala de aula é que ele seja imparcial, no sentido de que ele traga a seus alunos as várias visões que existem sobre o tema, as várias interpretações que existam sobre o tema. Ele pode até dizer qual que é a opinião dele, ou seja, qual é aquela que ele considera mais adequada para explicar aquele fato. Né? Mas é extremamente importante e necessário, né, que o professor traga a seus alunos as várias opiniões que existem, as várias interpretações que existem sobre esses fatos. E uma lei como essa proposta pelo senador Magno Malta, ela pode acabar restringindo muito essa liberdade de cátedra, no sentido de que o professor ficaria vinculado a alguns consensos em torno das matérias. E isso é bastante pernicioso quando a gente trabalha com ciências humanas, porque, evidentemente, existem inúmeras interpretações dos fatos. Obviamente que o fato da ciência não ser neutra, que o fato da ciência ter um elemento subjetivo muito forte, dependendo da visão de mundo dos pesquisadores e dos próprios professores, não faz com que o professor tenha direito de chegar em sala de aula e fazer panfletagem política, fazer panfletagem religiosa, fazer panfletagem moral com seus alunos, tentando convencer os seus alunos que o seu modelo de realidade, o seu modo de vida seja o melhor. Né? E isso, evidentemente, é parcialidade. Se um professor vai para a sala de aula fazer defesa de sua religião, ou fazer defesa do seu partido político, ou fazer defesa de uma concepção moral que é sua, o que ele está fazendo é pregando. Ele deve mudar de profissão, ele deve deixar de ser professor e virar pregador numa praça pública, que aí talvez ele vai encontrar fiéis para seguirem as suas concepções. E isso, infelizmente, a gente vê muitos professores fazendo. Tanto aqueles professores de esquerda que levam a palavra de Santo Marx para a sala de aula, ou agora, mais modernamente, de Santo Foucault para a sala de aula, e que tentam passar a seus alunos essas versões da realidade como se fossem as únicas que existissem no mundo, o que é uma desonestidade intelectual gigantesca, não trazer as outras vertentes, as outras visões de mundo sobre aquela realidade. Mas também nós temos aqueles professores de direita, aqueles professores conservadores que fazem isso disfarçados de neutralidade científica. Talvez seja um pouco pior, porque eles vão para a sala de aula e falam: a realidade é essa, isso é a verdade. Quando, na verdade, muitas vezes o que nós temos ali é a sua visão de mundo sobre a realidade. E sem contar aos alunos que aquela, na verdade, é a sua visão
da realidade. E claro que isso nas ciências humanas é muito crítico. Imaginem em relação à história, mesmo fatos em que há um grande consenso sobre determinados fatos, às vezes geram controvérsias, né? Às vezes, o próprio Holocausto, né, que é um fato que há um amplo consenso entre os historiadores sobre o fato do Holocausto ter existido, algumas vezes a gente vê pessoas por aí negando a existência do Holocausto. Né? Então, não pode o historiador ou o professor de história simplesmente chegar em sala de aula e falar da visão dele da história. Ele dizer, olha, eu acho que o Holocausto não existiu. né? Se ele está fazendo isso, ele está sendo parcial. Ele está dando apenas a sua visão de mundo sobre a história. O que ele deve fazer é contar aos seus alunos qual é o consenso da comunidade científica sobre aquele tema. E o consenso dos historiadores sobre determinado tema, sobre esse tema específico, é que o Holocausto de fato existiu. Né? Às vezes há uma divergência sobre os números, e aí sim cabe a ele expor essas divergências sobre os números em sala de aula. Mas negar o Holocausto seria ir contra o consenso científico do nosso tempo. Quer dizer, seria lutar contra todos a comunidade científica da área de história. E isso, evidentemente, não se pode permitir numa sala de aula. Então, quando nós pensamos em neutralidade, é claro que a neutralidade é utópica, porque todo professor, quando vai em sala de aula, ele vai em sala de aula para falar o que ele considera ser real, o que pelo menos a comunidade científica considera ser a melhor explicação da realidade. Mas isso amanhã pode ser refutado, isso amanhã pode ser mudado. Agora, imparcialidade é absolutamente fundamental. O professor não pode ir para a sala de aula para falar das suas crenças, para falar das suas opiniões. Ele pode até falar das suas crenças ou das suas opiniões, mas isso não pode ser o foco da aula. O foco da aula é... O aluno não está interessado na opinião do professor sobre um determinado fato. O aluno está interessado nos consensos da comunidade científica sobre aqueles fatos que estão sendo trabalhados. Se o professor pensa de forma diferente, ele precisa contar aos seus alunos que ele é uma posição minoritária e, portanto, deixar que os seus alunos formem suas convicções. Se ele não o faz, evidentemente, ele é um mau professor e esse professor deve sim ser afastado de sala de aula porque ele traz grandes prejuízos aos seus alunos. Agora, o projeto de lei do senador Magno Malta, ele não busca tirar esses professores parciais da sala de aula. Ele procura mais. Ele é pretensioso no sentido de que ele tenta utopicamente levar para a sala de aula um professor neutro, um professor que transfira verdades aos seus alunos. Quando o que nós temos são visões, consensos científicos sobre determinadas explicações da realidade. E, portanto, não há falar em neutralidade. Né? Então, o que nós devemos trazer, ou o que nós devemos pensar, é uma escola sem partido no sentido literal da expressão. No sentido de que o professor não vá para a sala de aula para fazer apologia de partido político, proselitismo de determinadas religiões, discursos de uma determinada concepção moral de mundo, porque isso não é do interesse dos seus alunos. Agora, neutralidade, isso é impossível e isso, evidentemente, não vai existir porque os professores são humanos e o que eles levam para a sala de aula são sempre as suas visões da realidade, que por suas vezes não é a realidade em si, mas a visão da comunidade científica daquela realidade. Bom, então esse projeto de lei do senador Magno Malta, ele é não só utópico, mas às vezes perigoso. Porque se nós começarmos a pensar na ciência como uma verdade única que deva ser transferida aos seus alunos, nós, em última análise, estamos acabando com a ciência. Porque a ciência, pela sua própria definição, ela trabalha com consensos da comunidade científica que vão se formando a partir do diálogo de ideias plurais, de ideias que muitas vezes são inclusive antagônicas. E isso é muito bom que assim o seja. Quando a lei ela diz que o professor tem que ir em sala de aula para explicar uma realidade ou fatos de uma forma neutra, isenta, sem levar consigo a sua interpretação de mundo, o que, em última análise, ela está fazendo é uma mordaça em cima do professor, que tem que optar por uma verdade única, quando às vezes a própria ciência não tem essa verdade única para ser transferida.
A ideia em si do projeto não me parece ruim. A ideia de uma escola afastada de partidos políticos, afastada de religiões ou afastada de concepções morais pessoais dos professores, ela é uma boa ideia, né? Sala de aula não é palanque, sala de aula não é igreja para o professor ficar fazendo discurso religioso ou para fazer discurso político. O professor que vai para a sala de aula e fala sobre a sua visão de mundo, ou fala sobre a sua visão política da realidade, pura e simplesmente, e não conta as outras, ele é um professor que erra não por não ser neutro, não é isso. Ele erra por não ser imparcial. Ele toma partido, ele acha que a visão de mundo do umbigo dele é mais importante do que as outras concepções, os outros consensos da comunidade científica sobre a realidade sobre a qual está sendo trabalhada. Isso é problemático e, evidentemente, na escola pública não deveria haver muito espaço para isso. Né? Agora, claro que o professor dá uma opinião durante a aula, falar, olha, tem todas essas teorias. A que eu considero mais razoável, a que eu considero que melhor explica a realidade, é essa teoria. Isso é ótimo. Né? Isso é muito bem-vindo. O grande problema é quando o professor é parcial, quando ele só conta a teoria que ele acha melhor e esconde de seus alunos as outras visões do mundo. Isso, decididamente, precisa ser coibido. Mas o projeto vai muito além e, do jeito que ele está, ele é muito mais uma mordaça ideológica aos professores que não poderão exprimir suas opiniões ou não poderão dizer aos seus alunos sobre as várias concepções que existem, do que propriamente uma segurança para os alunos de que terão visto toda a matéria sob os mais variados vieses ideológicos. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco para vocês sobre a utopia que é pensar no ensino sem conteúdo ideológico ou um ensino absolutamente neutro. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal, porque a inscrição de vocês no canal é fundamental para a gente continuar produzindo vídeos e para que o canal chegue ao maior número possível de pessoas. É isso, um grande abraço e até a próxima!